Você vai fazer um projeto fotovoltaico e você percebeu que a tensão do seu inversor ela é totalmente diferente da rede da distribuidora. Muitas vezes a tensão do inversor é 220, da rede é 127 ou da rede é 380 e seu inversor é trifásico 220. E você se pergunta, e agora? O que é que eu devo fazer? Devo colocar um transformador? Não devo? Posso fazer uma conexão direta? E é sobre isso que a gente vai falar aqui agora nesse vídeo. Bom, é bem normal quando a gente tem ali o nosso integrador fotovoltaico e a gente, seja do nosso estado ou seja de outro estado, de alguma outra distribuidora, então, teoricamente, ele vai lá e vai comprar os equipamentos fotovoltaicos. Então, a gente, como projetista fotovoltaico, tem que saber exatamente qual é a tensão daquele local. Por exemplo, eu estou aqui no Piauí, aqui é equatorial. Aqui, a nossa tensão monofásica é 220 e a nossa tensão trifásica é 380, assim como vários estados aqui do Nordeste. Mas, por exemplo, se a gente for na Bahia, já na região da Coelba, a tensão lá já é 127, 220. Há alguns locais que são 220, 380. Mas é uma tensão mais reduzida, ela é diferente. Então, se o meu cliente ele comprar simplesmente um inversor que ele é 220 trifásico, será que eu consigo fazer essa conexão, tipo, aqui no Piauí, que minha tensão trifásica é 380? Ou não, tenho que trocar meu inversor? Então, a gente tem algumas formas que a gente pode estar fazendo isso. E uma delas é poder utilizar um transformador. Mas em qual situação eu vou, de fato, utilizar ele? Então, eu vou apresentar aqui para você. Aqui na tela do meu computador, deixa eu colocar aqui minha caneta. Vamos imaginar que você vai fazer um projeto num determinado estado e a tensão lá, deixa eu botar aqui, tensão da rede, tá? Botar assim, tensão rede, ela é 127, 220. Então, aqui seria o monofásico e aqui é o bifásico ou trifásico. Tá? E vamos imaginar que o seu inversor, o integrador fotovoltaico, ele foi lá comprar o inversor. Será que você sai na gravação? E a tensão do seu inversor, ela é 220, porém monofásico. Tá? Então, como é que você vai fazer essa conexão aqui? Nesse caso aqui, se o seu inversor ele é monofásico e a sua tensão de rede é 127, 220, bifásico, trifásico, a conexão ela fica de um seguinte. Vou botar aqui, o inversor, que seria o lado CC, que é o lado CA dele. Né? Então, como ele é monofásico, então aqui vai sair, aqui vai sair uma fase e aqui um neutro. Tá? Vou botar aqui, fase. E aqui vai ser o neutro. E aqui na rede da distribuidora, vou colocar que aqui é o relógio da distribuidora, tá? Então, como ela vai ser 3 fases, né? Porque é trifásico, vamos imaginar, e neutro. Aqui, neutro, e aqui são as fases. Então, nesse caso aqui, 220, aqui 127, 220. Então, uma fase vai vir para uma fase do medidor e o neutro você vai conectar numa outra fase, tá? Então, dessa maneira aqui que se faz a conexão. Ah, Igor, eu não conecto o neutro no neutro aqui do meu relógio? Nesse caso, não, tá? Porque o que acontece? O inversor, não sei se você sabe, ele é um repetidor de onda. Então, ele vai repetir a onda de tensão que vai estar vindo da rede. Então, aqui um exemplo. Aqui é um gráfico. Vamos imaginar que aqui, a tensão de onda da rede. E aqui seria a 127. Vou colocar outra aqui, Aqui seria a tensão de onda, que ela é maior. Tá? Aqui já seria 220. Então, o inversor ele vai procurar essa tensão aqui, para ele poder entrar em funcionamento. Porque se você coloca fase e neutro, o inversor vai estar procurando 220, porém, ele vai encontrar 127 e o que vai acontecer? Ele não vai funcionar. Por quê? Porque ele só vai funcionar se a tensão, né, no caso, a amplitude da onda, ela for de 220, tá? E não 127. Então, a gente conecta o neutro na outra fase e é totalmente permitido. Sei que houve uma época aí, durante mais ou menos uns 30 dias, que as distribuidoras não queriam aceitar essa maneira porque causava um desequilíbrio no sistema. E realmente causa um desequilíbrio. Mas elas tiveram que voltar atrás porque a ANEEL foi lá e barrou essa questão que elas estavam fazendo, tá bom? Então, você vai fazer essa conexão. Beleza, vamos pegar um outro exemplo aqui. A minha tensão de rede, ela é
127, 220. Mesma maneira. E o meu inversor, vou continuar o mesmo caso, ele é 220. Porém, o que vai acontecer? O meu inversor, ele vai estar saindo monofásico e aqui na minha rede, ela é também monofásica. Porém, ela é monofásica 127. E aqui eu tenho fase, aqui eu tenho neutro, aqui eu tenho fase, aqui eu tenho neutro. E aqui é 220. Nesse caso aqui, a gente não pode fazer a conexão direta, porque o inversor ele não vai funcionar, porque ele vai estar procurando essa onda aqui de 220. E ele vai encontrar 127 e não vai funcionar. Nesse caso, você tem duas opções. Uma, ou você coloca um transformador, e dois, ou você pede para mudar, ou dois, você pede para mudar o padrão de entrada para bifásico, ou dois, você pede para mudar o padrão de entrada para bifásico ou trifásico. Tá? Então você tem essas duas opções aqui. Nesse caso aqui do transformador, ele vai ser o quê? Vai ser um transformador rebaixador. Então, você colocaria aqui um transformador que ele vai fazer o quê? Vai transformar o 220 em 127. Porém, o que é que você deve prestar atenção aqui? Que se eu estou reduzindo a minha tensão, o que é que vai acontecer com a corrente? A minha corrente vai tender a subir. Por quê? Porque a minha potência ela vai se manter igual. E aí, se a gente volta lá nas aulinhas que a gente tem em Física 3, lá na faculdade, lá no curso técnico, o que é ensinado? Que a potência ela é igual tensão vezes a nossa corrente. Então, se eu reduzo a minha tensão, a minha corrente ela aumenta, que é para eu manter a mesma potência. Então, nesse caso aqui, a gente vai utilizar um transformador. Um outro caso que a gente pode ter também é se... deixa eu apagar aqui essas que eu estava fazendo aqui, tá? Vou mostrar um outro exemplo aqui para você. Que acontece muito na região do sul, que nem sempre a gente consegue encontrar, tá? Inversores 220, eles sendo trifásicos, tá? Geralmente eles são monofásicos. Porém, lógico que vai depender muito do distribuidor se for comprar. Se a tensão ela for, vamos lá, mais uma vez, 127, 220. Eu estou mostrando mais exemplos de 127 e 220 porque é o que mais realmente acontece na realidade. Então, 127 e 220, porém, o inversor, vou botar aqui, o inversor, ele é 380 volts trifásico. Vou botar aqui, ó, trifásico. Aqui é o trifásico e aqui monofásico. Nesse caso aqui, ó, o que vai acontecer? CA, CC. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho aqui fase e aqui meu neutro. Aqui eu vou ter o meu relógio. Meu relógio também ele é trifásico. Né? Fase neutro. Então, aqui 220 e aqui 380. Trifásico. Aqui trifásico. Então, nesse caso, como é que a gente vai fazer? A gente não pode fazer simplesmente a ligação direta aqui, de fase com fase e neutro. Por quê? Porque o meu inversor ele vai estar procurando a onda de 380. É o mesmo caso aqui, ó. Então, só que ele vai estar procurando 380. Então, vai ser uma onda maior ainda, né? Então, 380. Porém, como ele vai estar procurando 380, o que é que ele vai encontrar de trifásico aqui? 220. Então, eu posso fazer a conexão direta. Porém, não vai funcionar. Meu inversor não vai ligar, não vai dar partida. Então, o que é que acontece? Nesse caso aqui, eu tenho que colocar obrigatoriamente um transformador. Eu tenho uma outra solução que seria entrar em contato com a fornecedora e perguntar para ela se ela não tem um inversor 220. Muitas vezes acontece, tá? Ela não tem um inversor e por isso ela te manda um 380. E muitas vezes é por falta de atenção do próprio integrador dele olhar que esse inversor ele é 380 ou que ele é 220 trifásico. Então, nesse caso aqui também, ó, então eu vou ter um transformador, tá? Para ele poder rebaixar essa tensão aqui de 380 para 220. Então, nesse caso aqui também eu tenho que colocar um transformador. Isso aqui a gente está falando para projetos de microgeração. Isso também acontece na mini geração, tá? Muitas vezes, caso você pegue algum projeto de mini geração, você vai ver que vai ter alguns inversores, tipo de 110 kW, alguns inversores de 200 kW, que a tensão deles é de 600 volts. E a tensão do secundário de um transformador, né, lá da subestação abrigada, é 380, é 220.
Já como do inversor, muitas vezes é 440, 600, aí também a gente tem que colocar um alto tráfego, que é para poder fazer a redução dessa tensão. Lembrando, sempre que você for colocar um transformador, sempre se atente à corrente. Então, por exemplo, se for um caso de um rebaixador, como nesse caso aqui que a gente está fazendo, você vai ter que levar em consideração a corrente. Por quê? Porque provavelmente você vai ter que mudar o disjuntor do padrão de entrada do seu cliente, tá? Então, sempre lembrar da formulazinha que P é igual a V vezes I, tá? Então, sempre lembrar desse cálculo aqui, porque a potência ela vai se manter a mesma. Porém, aqui você pode ter variação de tensão e também de corrente, tá bom? Então, nesses casos aqui, você vai estar utilizando os transformadores. Se você gostou desse vídeo, já curte ele e também comenta aqui quais são as outras soluções que você traz caso você não utilize um transformador. Então é isso aí, vamos lá para o próximo vídeo.